Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva do Yoga, um programa destinado aos professores de yoga que querem viver exclusivamente do yoga. Então, esse programa, cada dia um episódio diferente, e hoje, como as técnicas avançadas fazem você estar mais próximo de viver do yoga, como o corpo e a mente e a alma reagem a esse nível de técnica. Bom, aqui eu estou com três equipamentos, um aqui, meu celular que vai para o Instagram, ali o computador que vai para o YouTube, e aqui eu tenho o meu outro computador que dá o roteiro, então eu olho para acompanhar direitinho o roteiro. Não, como você sabe, hoje você dar uma excelente aula de yoga, ser um professor muito bom em aula, isso não é suficiente para você viver do yoga. Você precisa de ter outros conhecimentos que a gente trabalha aqui neste programa. Então, hoje vamos trabalhar com técnicas avançadas. O que é? Desenvolver as técnicas que produzem os grandes resultados. Eu brinco com isso, né? Existem professores que dão aulas de yoga, né? E são professores que, alguns deles, né, dão aulas extraordinárias, são muito bons professores, mas são professores que dão aulas de yoga. E existem professores que ensinam yoga, que ensinam filosofia, que ensinam algo muito além de apenas dar aulas. O professor de yoga que sobreviverá, que terá mais alunos, que terá alunos suficientes para viver exclusivamente do yoga, são aqueles professores que, além de aulas, além de darem boas aulas, ensinam filosofia, ensinam muito mais. E aí vem, né, as técnicas avançadas. Há uma diferença fundamental entre técnicas avançadas e prática avançada. Qual que é a ideia? As técnicas avançadas, ou a prática avançada, é para você desenvolver aquelas habilidades mais profundas do yoga, né? Você precisa desenvolver. Como que você diz para o seu aluno que existem estados expandidos de consciência, existe Kundalini, existe tudo isso, e você dá aquela aulinha, né? Eu estou falando da aulinha, mas às vezes aulas boas, e não sabe nada disso, não teve a experiência. O único conhecimento que você tem é dos livros. É preciso que um professor de yoga que realmente quer ensinar filosofia, ele tenha vivido, ou pelo menos ele esteja num caminho sincero de evolução, e aí ele desenvolve as técnicas avançadas e a prática avançada. Por que são coisas diferentes? Porque mesmo com técnica simples, eu posso fazer uma prática avançada? Posso. Porque dependendo de como você trabalha as técnicas, e os livros praticamente não ensinam isso, dependendo como você trabalha uma técnica, a mesma técnica, ela pode produzir resultados mais profundos ou mais superficiais. Então, existem técnicas avançadas que fazem com que as energias mais profundas são despertadas. Mas essas técnicas, elas precisam ser bem utilizadas. Só a técnica por si só não é suficiente. Então, você pode fazer uma prática com técnicas avançadas e ser uma prática simples, né? Uma prática que não desenvolve as energias mais profundas. Você pode fazer uma prática com técnicas simples e combiná-las de tal maneira a combinação das técnicas e a proporção, o tempo que você utiliza cada uma, que seja uma prática avançada. E você pode fazer uma prática, né, só com técnicas avançadas, isso é uma prática simples. Bom, agora, quando você faz uma combinação bacana de técnicas, num tempo bacana de técnicas, e utiliza técnicas avançadas, aí sim o seu resultado vai realmente ser uma prática avançada. Desenvolver as técnicas avançadas que produzem os grandes resultados. Não é só aqueles pequeninhos que são bons. Claro, você não ter dor é bom, você alongar é bom, você desenvolver força e resistência é bom, você aumentar a imunidade é bom, mas o yoga se tem muito mais. E claro, aí você diz, mas a maioria dos meus alunos só querem as coisas mais simples. Sim, mas os alunos mais antigos, os alunos que realmente querem o yoga, uma hora eles vão querer essas técnicas. E aí, se você tem alunos antigos e se você tem o conhecimento, você dá aula para os alunos
iniciantes que querem as coisas mais superficiais, você dá a aula que serve para eles. E para os alunos antigos, os alunos que querem filosofia, você ensina as técnicas mais avançadas. Eu, por exemplo, tenho um grupo avançado. No meu grupo avançado são professores de yoga e são pessoas que não são praticantes, são professores, mas são praticantes antigos. Nessa prática avançada, eu trabalho as técnicas avançadas. E nas aulas convencionais normais, eu ensino as técnicas simples. O que não é, né, sair da prática fundamental e avançar. Todo professor de yoga que quer viver do yoga, ele precisa dar passos. Ele precisa sair daquela prática básica, não é uma prática ruim, né, mas ele precisa avançar. Benefícios, né? Os benefícios que você tem, continuando comigo, né? Não entendo. Bom, como você orientará os seus alunos antigos? Esse é o primeiro benefício. O professor precisa saber, teoricamente, quais são essas práticas, quais são essas técnicas, quais são as combinações de técnicas que produzem resultados mais profundos para poder orientar os seus alunos. Inclusive, orientar os alunos quando eles não devem fazer prática. Eu estou agora com um aluno que ficou um tempo que eu disse que ele começou a ter determinados efeitos e eu disse, pare de fazer essas práticas avançadas, né? E aí, você talvez não sabe. Eu tenho aqui um livro, ó, The Serpent Power. Livro antigo, livro dos bons, né? E aí eu tenho aqui, eu vou ler para você, né? Olha aqui, ó. Quando você pratica as técnicas avançadas, ou as práticas avançadas, ó, this is a gradual process which is accompanied by special difficulties and at the tree knot. Bom, o inglês você já viu que é horrível. Bom, se podemos chamar isso de inglês, né? A minha leitura. Então, o que ele diz? Que no processo de evolução, você vai desatar os nós, os grantes, né? E que tem dificuldades especiais, né? Where Maya Shakti is powerful, particularly the abdominal knot. Quer dizer, ele está dizendo que o nó abdominal, o grande abdominal, é particularmente mais difícil. Aqui. It is administered involve considerable pain, dor, physical desordem físicas, and even disease, doença. Ou seja, quando você está no processo evolutivo, e é importante que você utilize as técnicas avançadas e as práticas avançadas para você realmente desenvolver aquilo que a gente chama de yoga de verdade, você pode ter problemas. Quem está dizendo sou eu? Não. The Power, The Serpent Power. Né? Aqui, quem é esse cara? Arthur Avalon, o Sir John Woodroffe. Por isso que eu tenho repetido aqui que os livros antigos, eles são mais sinceros. Eles dizem que o yoga não significa só efeitos positivos. Você pode ter efeitos negativos se você não souber bem feito, fazer bem feito. Então, isso aqui, ele diz na página 231. Aí, na página, vamos ver aqui, 294, ó, aqui, seek to conquer the Lord of Death incurs the risk of failure of the more speed conquest of him. Então, quer dizer, o cara que vai para atingir os estados mais expandidos de consciência, ele pode falhar. Ó, aqueles que falham, o fail not only incurs the infirmity of ordinary men, but others brought on the practices which have been
ill, por ser doenças, or for which they are not fit. Né? Quer dizer, então, aqueles que falham, ou seja, o que é falhar? Ele não consegue, deixa eu mostrar aqui a página, né? Aqui, ó. Não sei se você vai conseguir aqui para a internet, e aqui eu vou mostrar na câmera que vai para o celular, né? Você vai incorrer, se você falhar nessa trajetória, você vai ter problema. Pode ser doenças comuns, como todos têm, aí de repente o indivíduo começa a ficar doente. Ah, mas ele não é um praticante de yoga? Mas não é um praticante sério? Sim, é um praticante de yoga, é um praticante sério, e justamente por ser um praticante de yoga e ser sério, é que ele vai ter esses problemas, né? E aí, eu vou aqui no meu outro computador, resolveu reiniciar justamente agora. Então, eu vou ter aqui que abrir o meu mapa mental no outro computador, né? Então, um pouco de paciência aqui. Para você ter uma ideia, né, que não é tão simples você desenvolver essas técnicas. É preciso aí você ter conhecimento. E aí o cara começa a adoecer. Eu, por exemplo, tive 12 anos de dor, né? Aí você diz, teve 12 anos de dor, por quê? Aí o médico disse, não, a sua dor, o yoga não, a medicina não explica, eu já contei esse caso aí, né? E o que era? A energia, quando não bem trabalhada, ela produz resultados, ela traz problemas, né? E esses problemas aqui a gente precisa estar preparados para resolver. Traz doença? Traz, pode trazer sim, né? Não é só algumas desordens, né? Bom, tudo para dizer o seguinte, que é preciso desenvolver as técnicas avançadas? Sim. Agora, é fácil desenvolver? É fácil desenvolver as técnicas, as práticas avançadas? Você precisa ali, então, saber o que você está fazendo, né? Não é uma coisa que você faz sem, né, conhecimento. E esse livro, por isso que um professor de yoga, além de fazer cursos bons, ele precisa ler os livros bons, né? Livros geralmente os autores mais antigos. Qual o seu então, quais os benefícios dessa live? Como você orientará os alunos antigos se você não tem experiência? Se você não avançou? Não é? Se você não resolveu os problemas? Porque um aluno seu que caminha, ele vai avançar. E ele, eventualmente, vai enfrentar, como agora, nesse exato momento, eu estou com um aluno que eu estou orientando nesse sentido. Aí você orienta corretamente, o que acontece? Esse aluno passa e continua com você. Porque você mostra, quando um aluno meu tem essas dificuldades, eu mostro, olha aqui, os livros ensinam isso. Não esses livros modernos, mas os livros antigos. E você está passando por essa fase. Então, o que a gente precisa fazer nessa fase? Aí eu ensino, como é que eu sei? Porque eu também tive problemas, tive 7 anos de dor e resolvi com esse conhecimento que tem nesses livros, porque eles dão as dificuldades que você pode encontrar, mas dão também a solução, né? Só ensinar técnicas básicas não permitirá que você viva, com algumas raras exceções. Então, essas práticas aqui aumentam o nível de energia. Você precisa, então, que essas práticas são acompanhadas de risco, né? Elas aumentam a energia. Onde surge a doença, né? Falando só do ponto de vista energético, você pode adoecer por falta de energia, por excesso de energia e por energia desequilibrada, né? Quando você tem, o que é uma energia desequilibrada? De repente, uma energia bloqueada. Quando você vai na acupuntura, o acupunturista coloca a agulha lá nos pontos para que a energia circule e a doença passe. Então, o que você pode ter? Você pode ter falta de energia. Aí, falta de energia, não tem energia suficiente, doença. O excesso de energia, o que é o excesso de energia? É um volume de energia
que você não tem um corpo preparado ou uma cabeça preparada para gerenciar isso. Quer dizer, a energia circula pelas nadis e as nadis não estão, né, suficientemente desobstruídas para que aquela energia circule. Então, o que vai acontecer? Você vai ficar doente, claro, né? Não tem jeito. Bom, essas práticas aumentam o nível de energia, você pode ter problemas, e aqui eu coloco o The Serpent Power, né, que eu já citei. Há 3 exemplos, há 3 exemplos bons. Eu cito o meu grupo avançado, que ali o grupo avançado são as pessoas que querem, e a gente trabalha com intensidade, trabalha com força e, claro, aí você precisa ter o conhecimento para orientar direitinho. Né? Objeções. Já pratico técnicas avançadas. Às vezes você pratica técnicas avançadas, mas a sua prática não é avançada. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Como que eu sei que é avançada? Pelos resultados. Mas se os resultados são realmente expressivos. Precisará saber ajustar um nível de energia. Né? Quando o praticante de yoga ou o professor de yoga se aventura para as técnicas avançadas, para as práticas avançadas, ele vai ter que aprender a regular o excesso de energia e a falta de energia. Bom, como, né? Explique um jeito errado de executar esse tema. Ficar sempre na prática básica, sempre naquela aula, por mais excepcional que seja a sua aula, você, se não souber orientar o aluno antigo, você sempre vai trabalhar com alunos novos. E aí você não vai crescer, né? Vai crescer até um ponto e para. Explique um jeito certo de executar esse tema. Participar de um grupo que desenvolva as energias mais profundas. Claro, se você quer realmente aprender as técnicas avançadas, essas técnicas avançadas não estão nos livros. Né? Raramente, mas muito raramente, você encontra uma técnica ou outra nos livros. Né? Essas técnicas avançadas geralmente não estão nos livros. E quando estão nos livros, tem uma descrição simples. Você lê um livro de yoga, que você já, professor de yoga, já leu vários. Quais os livros de yoga que dizem assim, ó, esse pranayama, vamos supor o Bhastrika, um exemplo. Esse pranayama, se você executar 5 minutos, você pode ter esses efeitos. Se você executar 10 minutos, quais os efeitos que tem? Se você executar 20 minutos, quais os efeitos que você tem? Se você combina esse pranayama com esse asana, você vai ter esse efeito. Se você combina esse asana com essa mentalização, você vai ter aquele efeito. O que você utiliza no relaxamento? Né? Quais as combinações de técnicas que você usa? Quais os livros que ensinam isso? Praticamente nenhum. Agora, às vezes os livros ensinam, tá bom, o Bhastrika se faz desse jeito. Mas a mesma técnica, se eu faço um determinado tempo, ela tem um resultado. Se eu faço o dobro do tempo, o resultado muda e não é linear. Existe no yoga pontos de inflexão, saltos quânticos, vamos dizer o seguinte, que se você fizer uma técnica até um determinado momento, ela tem um efeito. Você passou de um determinado tempo de execução da mesma técnica, você dá um salto, né? Um salto energético, a energia dá um salto. E aí, se as nadis estiverem limpas, se os chakras estiverem equilibrados, você vai ter ali um resultado positivo. E se não tiver, você vai ter um resultado negativo. Ali você viu no The Serpent Power. Né? Bom, participar de um grupo, quer desenvolver técnicas avançadas, práticas avançadas, você precisa participar de um grupo, não só um grupo qualquer, mas um grupo em que tenha conhecimento. E qual o passo que você pode dar? É começar agora. Né? Essa coisa de ficar adiando não é uma coisa bacana. Né? Bom, vamos para as perguntas aqui. O que é uma técnica avançada? Já respondemos, porque nessa introdução, muitas perguntas a gente já resolve. São técnicas que desenvolvem as energias mais intensas, as energias mais profundas, as energias... E agora, uma coisa interessante, para você ter aqueles estados de consciência mais elaborados, né? Os estados de meditação, os estados de despertamento de Kundalini, essas coisas, você precisa de uma energia alta, mas equilibrada. Qual a diferença entre técnicas avançadas e prática avançada? Já respondi lá no início, mas só vou dar um replay.
Né? Técnicas avançadas não significa prática avançada, porque técnicas avançadas, você utiliza técnicas que supostamente são avançadas e que, se você tem boas fontes, são avançadas mesmo. Mas essas técnicas avançadas, por si só, não garantem uma prática avançada. Né? E a prática avançada, como eu falei lá no início, dá para fazer com técnicas simples, dependendo da combinação que você faz e os tempos de cada técnica. Então, dá para fazer uma prática avançada com técnica simples. As pessoas confundem o que significa isso? Sim, muito. Né? Eu conheço mais muitos instrutores que nunca tiveram acesso a conteúdos avançados. Imagina, o indivíduo faz a formação com uma pessoa ali que tem 8 anos, 10 anos de prática, né? Com exceções, né? Não deu tempo para o cara desenvolver. Né? Você imagina, eu tenho 41 anos de prática. Né? Os primeiros 10 anos, 7 anos, por aí, a gente aprendeu o fundamental, o básico. Isso não é comigo, isso é com qualquer um. Mesmo que você tenha acesso a uma técnica mais avançada, né? Que você tenha acesso, mas como você combina isso? E se você não tiver um corpo com as nadis relativamente limpas e os chakras equilibrados, não adianta fazer as técnicas avançadas. E o iniciante, vamos colocar o iniciante, o cara que tem menos de 5, 6 anos de prática, sob o ponto de vista do yoga, é iniciante, mesmo que ele faça aqueles asanas escabrosos, que são bonitos, mas fazer asana não significa o praticante adiantado, porque o yoga é muito mais que isso. Então, se você tem ali 5, 6 anos de prática, você está iniciando. Né? Aí, com 5, 6, você começa a ser um praticante intermediário. Com uns 10, 12 anos, você começa a ser um praticante de fato avançado. Isso não é uma pessoa que pratica 2, 3 vezes por semana. Porque se praticar 2, 3 vezes por semana, com esse tempo, não vai ser um praticante avançado. Esse aqui é para o praticante que realmente é um praticante sério, que realmente pratica. E que pratica ali pelo menos umas 5, 6 vezes por semana, no mínimo 4 vezes por semana. Então, se você tiver uma prática, um sadhana regular, com umas 4 ou 5 práticas por semana, bem feitas, não é? Bem orientado, com uns 10 anos mais ou menos, não é? Você, 10, 11 anos, você começa a aspirar ao grau de avançado. Né? Para você ter uma ideia, um salto quântico que eu tive na minha prática, o primeiro salto quântico extraordinário, foi com faixa de 17, 18, 19 anos de prática. Né? Só para você ter uma ideia. Né? Eu resolvi muitas coisas pequenas bem antes disso. Claro, se você tem ali aquelas pequenas questões, você resolve já, né? Por exemplo, ansiedade. Você reduz a ansiedade com 2, 3 meses de prática. Resolveu a ansiedade? Não resolveu, mas ela já fica mais leve. E você, então, tem coisas, às vezes você melhora o sono com 3, 4 meses de prática. Né? Mas os resultados mais profundos, né, para você realmente fazer um trabalho que equilibra chakras, que limpa as nadis, para você se considerar um praticante avançado, numa prática consistente, é ali a partir de uns 10 anos. Ok? Bom, então as pessoas confundem, sim, às vezes a pessoa acha que fazer Bidya Mantra está fazendo uma prática avançada. Aí o cara está fazendo Bidya Mantra e a mente é lá distante. Não adianta fazer Bidya Mantra. Bidya Mantra é uma técnica avançada, mas fazer Bidya Mantra com a concentração adequada, com a localização da consciência adequada, com um estado interno aberto e propício para que o Bidya Mantra funcione. Senão não vai funcionar quase nada. Não é? Então, as pessoas confundem? Sim, nunca tiveram acesso, pois não estão nos livros. Né? As técnicas avançadas não estão nos livros, como eu falei acima, nem as combinações de técnicas que produzem resultados. Então, confunde técnicas avançadas. Muita gente confunde técnicas avançadas com práticas avançadas. Né? Acho que fazendo algumas técnicas com a mente dispersa, sem as conexões adequadas, que estão fazendo uma prática avançada, né? Não estão. E para que você não tenha os efeitos que Sir John Woodruff fala, você precisa estados de consciência coerentes com a prática avançada, né? Não é estados, por exemplo, o estado Shivananda, num dos livros dele, diz
que para você desenvolver Kundalini, você precisa de desapego e auto-entrega. Então, se você vai desenvolver as técnicas avançadas, você precisa de desapego, você precisa de auto-entrega, né? Senão, a chance de dar erro é muito grande. Sim, confunde. Quais tipos de técnicas avançadas que existem? Em todos os grupos de técnica há as avançadas. Qualquer técnica do yoga, né, qualquer grupo de técnicas do yoga, existe as avançadas assim. Pranayama, né, existe os pranayamas mais avançados, os pranayamas mais simples. Ah, mas os pranayamas mais simples, dependendo do tempo que eu faço de cada pranayama e a combinação que eu faço, um pranayama simples, ele se torna avançado. Avançado assim. A técnica é simples, o pranayama é simples. Inspire em 4, segure em 16, solte em 8. Isso é um pranayama simples, entre aspas, né? Porque os efeitos dele são extraordinários. Mas, dependendo do tempo que eu faço, dependendo da mentalização que eu coloco, a energia mental, e dependendo do meu estado interno, né? Ele é um praticante que toma uma conotação muito mais intensa. E tem os praticantes avançados. Um cara pranayama é um pranayama avançado. Mantra, mesma coisa, tem os mantras mais simples. Puja também, asana também, yoga nidra também, kriya também. Então, todo grande grupo de técnicas do yoga tem as técnicas que são mais simples naquele grupo e tem as técnicas mais avançadas, que são geralmente reservadas, que não estão nos livros, né? Uma ou outra está, e as combinações, que o mais relevante, inclusive que a técnica, ó, escute bem isso, professor de yoga, que muito mais relevante que a técnica em si é a combinação. As combinações de técnicas são muito, dá para você fazer muita coisa. Bom, por que as técnicas avançadas são importantes? Você é professor de técnicas de yoga ou você é professor de filosofia do yoga? Falamos disso. Quer viver do yoga? Quer ter uma vida longa? Quer ter muitos alunos? Você precisa ensinar yoga. Precisa ensinar os seus alunos a passar os momentos difíceis. Quando ele entra numa fase, por exemplo, do guardião do umbral, quando ele está com excesso de energia, quando ele está com a energia desequilibrada, não está excessiva, mas está desequilibrada, quando ele está com a energia excesso e ainda o desequilíbrio dele é relativamente grande, que técnica você ensina? Como você ensina esse professor a equilibrar essa técnica, essa energia? Né? Se o aluno está com baixa energia, como você ensina? Então, o professor que dá aulas de yoga, ele tem um perfil ali, ele tem um cabedal de conhecimento. E o professor que ensina filosofia é outro nível. Bom, então vamos lá. Por que investir tempo e dinheiro nisso? Só com as técnicas simples você sempre estará no mesmo lugar. Você sempre ensinará técnicas de yoga. E ainda alguns professores que desenvolvem eu vejo alguns professores que são assim excepcionais em asana. O cara faz coisas assim extraordinárias. E para por ali. Né? Outros professores que combinam, o cara é excepcional em asana e pranayama. E que mais? E só. E aí, como ele administra, como ele ensina um aluno a controlar a energia, a administrar, a canalizar, ele não sabe. Ele não sabe. Daí ele dá aqueles ensinamentos, né? Que não tem a estrutura. É como você ir num médico que não se aperfeiçoa. Ele acaba de sair da faculdade, ele está com um volume de conhecimento. 10 anos depois, se ele não estudou, se ele não se aperfeiçoou, ele é um médico medíocre. Né? Ele já não consegue resolver, né? Como que ele entende as doenças, como que ele se aperfeiçoou, ele não se aperfeiçoou, ele não estudou, ele ficou para trás. E muitos professores de yoga ficam isso, mesmo alguns que são muito bons em algumas técnicas. O professor de yoga, ele precisa entender de filosofia, ele precisa desenvolver sempre, caminhar sempre na direção das técnicas e ele precisa evoluir, né? Por que as técnicas avançadas conseguem gerar benefício? Bom, isso a gente já respondeu, né? Então vamos em frente. Onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Ficam sempre nas aulinhas básicas, não tem uma estrutura para alunos antigos. Não só para alunos antigos, mas para eles mesmos. Eu vejo muitos professores de yoga, quando tem um problema,
E aí você não utiliza a mentalização? Não utiliza a mentalização. Você não canaliza as energias? Não. Como que você faz a sua prática de yoga quando você está com um problema? Né? Muitos professores não fazem. E é essa que é a ideia, né? O professor, ele sedimenta, ele cristaliza em algumas aulas, mesmo que sejam aulas boas, mesmo que sejam aulas extraordinárias, mas não entende. Se você pensar assim, corpo físico denso, físico energético, corpo emocional, corpo mental e corpo intuicional, o professor de yoga, ele atua basicamente em aulas. Agora, o professor de filosofia, que realmente conhece yoga, ele consegue orientar o aluno antigo no corpo intuicional, ele consegue orientar no corpo mental, no corpo emocional, porque ele já caminhou. E mesmo que ele não tenha feito toda a jornada, mas ele caminha sempre. Ok? Quais são os efeitos colaterais que as técnicas práticas avançadas geram? O excesso de energia, sem que as nadis estejam limpas, gera um resultado nocivo. Eu queria encontrar aqui mais uma citação que eu achei muito relevante, mas eu tinha feito aqui, mas eu não achei. Né? Ah, está aqui, ó. Né? As de Goraksha Samhita 6, Una is an unsuccessful practice, né? Uma prática mal orientada e sem sucesso, né? Pode, né? Lead not only to disease, but death. Então, pode não apenas adoecer, produzir doença, mas morte, death. Vê se você consegue ler aqui. Aqui eu estou mostrando para a câmera que vai pro... E aqui eu quero mostrar para a câmera que vai para o YouTube. Aqui, para você ler, sabe? Tá vendo? Quer dizer, uma prática não bem sucedida pode causar não apenas doença, mas inclusive morte. E morte porque a energia excessiva e desequilibrada, ela é mais nociva que uma energia apenas desequilibrada. E ela é mais nociva que a falta de energia, a menos que a falta de energia seja tão grande que leva ao colapso do organismo. Mas quando a gente tem praticantes de yoga sérios, o maior número de acidentes e o maior número de problemas acontecem com os professores que têm excesso de energia. Então, desde aquelas coisas, dores, doenças comuns, aí como doenças mais graves e como morte. E aí, eu acho que essa live vai assustar muitos professores, né? Porque muitos, eu acredito, eu não sei se você já viu alguma coisa disso, pode colocar aqui nos comentários, tanto no YouTube como no Instagram, se você já viu alguma coisa, se você já estudou isso, se você já sabia disso, porque isso, quando você só vai encontrar, ou quando o professor tem o conhecimento e ensina, ou quando você lê livros desse estilo, né? São livros que são escritos por autores mais antigos e autores sérios, que eles dizem assim, tá bom, você quer praticar? Sim, tem que fazer direito, tem que estudar, tem que aprender para você fazer um trabalho que seja realmente sério, para que realmente não tenha problema. Claro que você, uma pessoa aí fazendo uma aula uma vez por semana, 2 vezes por semana, dificilmente vai ter problemas. Mas eu tive uma aluna, agora, ela ficou muitos anos comigo, agora ela foi para o Canadá. Ela era o seguinte, o perfil dela, ela conseguia aumentar a energia, mas muito rapidamente. Então, começou a praticar e coisa, e de repente, eu comecei a notar que ela vinha umas 2, 3 semanas seguidas e faltavam umas 2, 3 semanas, e eu fui entender, né? Comecei a querer entender qual que é o processo dela. E aí ela dizia, eu não consigo. E aí, bom, não consigo, o que que acontece, né? Aí ela me relatou algumas coisas, putz, isso é excesso de energia. Aí eu digo, então vamos ajustar isso. Aí expliquei para ela que aquilo era excesso de energia, que tem que controlar. Mostrei como ela tinha que controlar.
E aí eu falei assim, vamos testar uma prática por semana só. Testamos uma prática por semana. A energia dela aumentava. Como ela era iniciante, ela não tinha... Ela sabia o que precisava fazer, mas não conseguia fazer. Porque quando você quer reduzir a energia, não é só saber o que você fazer. Você precisa ter estrutura orgânica, biológica, mental e emocional para fazer o que precisa ser feito. E muitas pessoas, se não têm essa estrutura, não conseguem. E aí a gente testou uma vez a cada 15 dias ela praticar. E aí deu certo. Aí foi a energia na medida exata. Então, uma pessoa que ficou, acho que ficou para mim algo em torno de uns 8 ou 9 anos, ela ficou comigo. Que, se eu não soubesse orientar nos primeiros meses de prática, ela teria ido embora. Só saiu da escola porque foi morar para o Canadá. Sim, você percebe, professor, como é importante você ter conhecimento? Que aí, um aluno desse, você perderia. Né? Se você, não, vem praticar. E a pessoa vem, a prática não está fazendo bem, porque está aumentando a energia muito intensamente, e pronto, ela não consegue lidar com aquilo, e aquilo vira um problema. Quantas pessoas têm que têm um acesso tão fácil a essa energia? É um número pequeno, mas tem. E o professor de yoga que quer viver do yoga, ele precisa ter ferramentas para orientar aqueles alunos que demoram para que a energia suba, têm mais dificuldade, e saber daqueles que têm uma energia rápida ali, um acesso rápido. Tá bom? Então, eu vou tirar o compartilhamento aqui. Tive que compartilhar, né, aqui a minha tela no YouTube, porque o meu computador aqui que resolveu reiniciar. Acho que eu apertei alguma tecla equivocada aqui. Bom, muito, muito, muito obrigado por você estar comigo e vamos que vamos.